Bom dia, tudo bem? Meu nome é Fábio, sou educador físico e sou também coach sistêmico. Sou do Rio de Janeiro, Petrópolis, e gostaria de estar dividindo um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Quando eu digo pouquinho, é pouquinho mesmo, né? Quando a gente busca um pouquinho de conhecimento, a gente vê que a gente não sabe nada perto de tudo que a gente tem para aprender em várias áreas, né? Nas diversas áreas, melhor dizendo. Como diz Sócrates, né? Só sei que nada sei. Então hoje eu entendo um pouquinho melhor quando ele quer dizer que, imagino eu, que diante de tanta coisa que a gente tem para aprender, quando você se interessa pelo aprendizado, você vê que você não sabe de fato nada. Enfim, nessa época que a gente está vivendo, coronavírus, isolamento social, eu acho que a gente, pelo tempo que a gente já está, quase que nesse confinamento, eu acredito que a gente vai passar por várias etapas. Hoje ainda estava conversando com uma pessoa, então teve aquele início, né, podemos dizer assim, uma primeira etapa, onde a gente vai se ajustar financeiramente, como que vai ser a minha rotina, o que que eu faço, o que eu não faço. E passados mais ou menos aí 30 dias, 35 dias ou 40, não sei exatamente, bom, criando etapas, fases da tua vida dentro dessa condição, digamos assim, e você vai percebendo novos fatos. Por exemplo, essa semana teve amigos assim que fizeram chamada de vídeo, onde a gente ficou batendo papo, cada um na sua casa, onde antes seria uma reunião, né, entre nós, batendo, comendo um tira-gosto e batendo aquele papo com as crianças ali, naquela coisa toda que vocês também provavelmente costumam fazer. E hoje, né, passado esse tempo, você não está tendo mais esse contato. Então é uma nova etapa onde você começa a sentir também, né, essa saudade dos amigos, de familiares, de uma forma talvez um pouco mais intensa. E vão vir outras etapas também. Vai vir daqui a 15 dias, daqui a 20, eu não sei, vai vir alguma coisa, eu não sou visionário ao ponto de saber o que vai acontecer, mesmo porque o que acontece comigo vai ser diferente do que acontece com você. Mas, como eu falei, com os meus amigos aconteceu uma coisa bem parecida, assim, a saudade de se reunir, de estar junto e tudo mais. Bom, falando sobre relacionamento, né, você tem o teu relacionamento na sua casa, hoje um pouco mais intenso, você tem relacionamento no teu trabalho, principalmente quando a gente está digamos assim, num dia a dia normal, sem essa pandemia, coisa toda. Você tem relacionamento com vizinhos e uma série de outras pessoas, né, que passam, que faz parte do teu dia a dia. E esses relacionamentos, a gente aprende muito com ele, né? Principalmente quando uma pessoa pensa muito diferente da gente. E a ideia do vídeo de hoje, né, é passar para vocês um pouquinho de ensinamento, que talvez não seja novidade para todos, que o assunto seria hierarquia de valores, né? O que seria isso? Bom, o Fábio, ele desde criança, né, com a educação que recebeu dos pais e todos aqueles que fizeram parte, né, da minha vida, mais a escola, obviamente, me ajudaram a construir os meus valores, né? Isso de forma inconsciente. E hoje, com 43 anos, obviamente, que eu posso rebaixar ou elevar algum valor, uma vez que eu reflito e queira, mesmo sabendo que é difícil, mas eu queira modificá-lo, então trazendo para a consciência eu consigo também. Mas o fato é que provavelmente muitos de vocês não foram levados a essa condição de fazer uma análise sobre quais são os valores que regem a minha vida. E tem até um desafio ainda maior, né? Quais são os valores que regem aqueles que estão próximos a mim, que fazem parte do meu dia a dia, seja lá onde for. Então eu vou tentar exemplificar um pouquinho melhor. Isso que eu estou passando aqui não é novidade, tá? Eu não estou inventando isso aqui também. Eu aprendi no curso de coach, tem outros vídeos de coaches aí famosos. Então estou tentando, né, replicar esse conhecimento para vocês. Então, a escala de valores, uma das formas da gente identificar os nossos valores, tem uma ferramenta, né, que pode estar ajudando. Então, eu vou pegar aqui vou pedir para você pegar, você pode pausar o vídeo e pegar uma folha
A4, numa folha branca ou uma folha qualquer, e você vai escrever aleatoriamente nesse papel esses valores aqui que eu vou ditar para você. Se tiver algum outro que você se identifique, você acrescenta. Isso aqui não é uma lista fechada. E você vai escrever aleatoriamente, né? Um em cima, um embaixo, um no meio, essas palavras que eu vou te dizer, e aí a gente vai passando a etapa. Então, se eu falar muito rápido, perdoe-me, você vai pausando e vai anotando essas palavras aí que eu vou te ditar, ok? Então vamos lá. Honestidade, responsabilidade, equilíbrio, estabilidade, aprendizado, sucesso, crescimento contínuo, comprometimento, ordem, aceitação social, ambição, generosidade, liberdade, disciplina, simplicidade, segurança, foco, individualidade, abundância, perseverança, compaixão, poder, espiritualidade, educação, ousadia, mudança, independência e trabalho em equipe. Então, esses são alguns dos valores que eu vou pedir para você anotar. Então, a partir daí você vai olhar, você vai refletir sobre quem é você e você vai pegar 10 desses valores e vai fazer uma listinha. Essa listinha ela vai ter uma ordem, mas não se preocupe com qual que você acha mais importante, não. Você vai pegar e escolher 10. Por exemplo, quem é o Fábio? O Fábio, a pontualidade é um valor importante para ele. Honestidade é importante, família, e você vai escrever aí. Segurança, né? Segurança, né, financeira, seja ela qual for, segurança emocional. Então você pode acrescentar alguns valores aí, você cria uma lista de 10. Uma vez que você criou essa lista com 10, não necessariamente enumerado, nós vamos extrair desses 10 5 valores. E agora eu vou pedir para você assim, ter bastante atenção, pensar um pouquinho sobre a tua vida, sobre o que rege, tá? As tuas ações, e você vai escrever lá esses 5 valores que são mais importantes para você, desses 10 que você já tirou daquele montão que eu passei. Uma vez que você tirou esses 5 valores desses 10, você coloca numa ordem de 1 a 5 e aí você vai começar a brincar com eles. Por exemplo, tem até um coach bastante famoso que ele dá um exemplo que eu acho muito interessante, né? Vamos pegar aí 2 pessoas, 2 chefes de família, os 2 desempregados. O primeiro deles recebe uma proposta de trabalhar, sei lá, um cargo público aí onde é feita uma proposta que ele vai ganhar lá seus, sei lá, vamos botar aí, 4 mil reais. O cara está desempregado, né? E ele precisa desse dinheiro, ele tem família. E aí esses 4 mil reais ajudaria muito a ele. Só que aí essa pessoa coloca uma condição, onde ele vai ter que deixar R$ 1.500 para um esquema, para um fundo, sei lá de quê. É uma coisa, digamos assim, não legal. E o valor principal dele é a honestidade. Está lá encabeçando, número 1. Ele provavelmente não vai aceitar. Ou melhor dizendo, ele não vai aceitar. Porque se o esquema ele é desonesto, ele não vai conseguir conviver com aquele, ele não vai estar feliz. Então, com a fé que ele tem, seja lá em que, ele vai abrir mão e vai acreditar que vai aparecer algo melhor. O segundo exemplo, vamos botar aqui essa segunda pessoa, segurança é o valor principal para ele. E aí é feita a mesma proposta para ele e ele pensa na família dele. Honestidade está lá em quinto, em sexto, em sétimo, não sei. Mesmo que esteja em segunda, mas segurança estiver em primeiro, ele provavelmente vai aceitar. Então, é assim que você vai fazer essa lista. Você vai começar a colocar de 1 a 5, enumerar, e vai ver qual que sobrepõe o outro. Pontualidade. Não, até que eu me atraso, isso para mim não sofro com isso. Então, você vai brincando. Mas família, família. Uma coisa, família pesa para mim, cara. Eu sou capaz de largar um empregão que me tomaria de segunda a domingo, meio-dia, para só estar com a minha família domingo à tarde, ganho lá meus 40 mil reais, 30 mil, 10 mil, sei lá, vamos criar um valor fictício. Mas esse para mim não serve não.
porque o meu valor familiar é tão grande que eu quero estar presente. Esse valor vai ajudar, lógico, né? Vai proporcionar um monte de coisa, mas sem a minha presença. Então, não, eu quero participar. Então, o teu valor familiar está lá em cima, entendeu? Segurança financeira, fosse o primeiro, provavelmente, o cara ia aceitar esse emprego e não ia. Então, não estou aqui para julgar a tua escolha, os teus valores. Quem sou eu? Eu estou só te ensinando a como lidar com isso, o quanto isso vai te ajudar. Uma vez que você tem lá teus 5 valores, que no decorrer da vida eles podem mudar, né? Principalmente quando você traz para a consciência e quer mudar. A segunda brincadeira, que aí você não vai estar tão próximo da realidade quanto a sua hierarquia de valores, né? A sua escala de valores, que você conhece a si mesmo melhor do que qualquer outra pessoa. Mas vamos supor que você pegue a sua esposa, ou uma namorada, ou aquela pessoa que trabalha contigo, e você vai mentalizar a escala de valores dela. Então, se a escala de valores, como é no meu caso, né, minha esposa, a minha escala de valores é muito próximo da dela. Muito próximo. A gente conversa muito sobre isso. Pontualidade dela é altíssima, honestidade, responsabilidade. É muito próxima. Então a gente se dá bem nesse sentido. Se a escala fosse diferente, eu também não preciso me dar mal com ela, não. Eu posso aprender, ceder um pouco, avançar em algum ponto e ela também. Só que é muito menos desgastante quando você tem, é muito mais confortável quando você tem alguém com a escala de valor próxima. E qual é a ideia principal desse vídeo? Qual é a mensagem principal? Eu entender, por exemplo, que a escala de valor, vamos supor que a escala de valor da minha esposa fosse bem diferente da minha. Então entender que a escala de valor dela, pontualidade está lá em sétimo e a minha está em primeiro. Então eu tenho que entender que a forma como ela vê um atraso é diferente da minha. Talvez para mim seja o fim do mundo eu marcar de chegar meio-dia, meio-dia e 4, meio-dia e 3, meio-dia e 5, seja lá qual for o horário. Meio-dia, vamos botar meio-dia. Eu marcar meio-dia e ela aparecer meio-dia e 10, e beijinho daqui, abraço daqui, aperto de mãos, e vamos embora. Então você dê aqueles 10 minutos para você, né, já é uma. Só que a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, que a escala de valor dela, a pontualidade está lá em décimo, então eu posso começar a entender que a forma que eu vou passar minha indignação para ela, ela nunca vai entender. Porque para ela esse valor ele é visto de uma forma diferente. Você está conseguindo entender um pouquinho o que eu quero dizer. Então isso serve assim quando uma pessoa trabalha comigo e eu sou, vamos dizer assim, caprichoso, e eu começo a mentalizar e falo, poxa, essa pessoa, a escala de valor dela, capricho está lá em 15º. Então não adianta que não vai ser eu que vamos. Eu posso até mostrar para ela, ensinar para ela sobre a escala de valor, falar, olha, isso aqui é muito importante para mim, então eu gostaria, e aí ambos querendo melhorar, então você tende a diminuir um pouco essa distância. Mais uma vez, vamos partir do princípio que essa pessoa não quer melhorar e você também, às vezes, não tem tanto acesso a ela para isso. Então, pelo menos, você vai trazer para a consciência e vai entender um pouco melhor. Não adianta eu bater nessa tecla aqui, porque essa pessoa é diferente e acabou. A educação, de repente, que uma pessoa dá para um filho é diferente da sua. Os valores familiares normalmente são diferentes. É por isso que em família a gente reequilibra. Por isso que a gente cresce muito em família. Porque família eu não escolho. Então talvez seja o ambiente onde eu mais cresça, né? Eu convivo aqui com meus cunhados, com cunhadas, e é maravilhoso, porque somos muito diferentes. É lógico que às vezes dói para cá, dói para lá, às vezes o aprendizado, às vezes ele dói um pouco, né? Machuca o lado de lá, machuca o lado de cá, mas o maior aprendizado ele acontece assim, no meu caso. Se todos fossem como eu sou, né? Nossa, seria uma zona de conforto absurda, né? Eu acho que eu cresceria muito pouco, mesmo porque eu não sou dono da verdade. A questão aqui não é dizer se eu sou melhor ou se eles são melhores. A questão é o aprendizado. E hoje, quando eu faço uma escala de valores deles, mesmo eu não sabendo exatamente, né, porque isso só quem vai poder dizer são eles mesmos, até com a ajuda de um profissional, mas eu começo a entender um pouquinho, e aí a minha aceitação em relação ao comportamento deles, as minhas diferenças em relação a eles, elas ficam um pouco mais claras. Isso tem me ajudado bastante no trabalho,
com a minha esposa, com meus filhos, com as pessoas que convivem comigo. É importante a gente saber a história do outro, né? Como foi a educação que ele recebeu? Foi uma educação muito rigorosa, baseada naqueles valores intensos. Por que que hoje nós, um pouco mais velhos, né, eu tenho 43 anos, às vezes temos dificuldade de entender alguns jovens de 15, 16 anos que de repente não foram educados com o rigor que a gente foi. Então tem que me levar para a condição de educação que ele está tendo, para a época atual, para entender um pouquinho melhor, né? E não ficar tão ranzinza, tão rigoroso, né? Eu não sou contra uma educação um pouco mais severa, com limites, não, né? Sem violência. Mas é fato que às vezes um afrouxamento, né, exagerado, ele prejudica, né? Vai trazer problemas, se a pessoa falta de limites, né? Pode trazer uma série de complicações a nível emocional lá na frente. Então, não sei se ficou bem claro. Minha ideia era ter feito até um vídeo um pouco mais curto, mas aí o assunto eu acho um assunto interessante. Se algum dia alguém tiver alguma dificuldade, é só mandar uma mensagem, uma pergunta que eu vou estar à disposição. Ou também pesquisar, vão ter explicações aí muito melhores, muito mais esclarecidas que a minha. Então, pega o tema aí, hierarquia de valores, estuda um pouquinho que vai fazer diferença no teu dia, tá bom? Um beijo para todos aí.